Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando mais um Chega Junto Live nessa terça-feira. A gente vai bater um papo muito bacana, tem tudo a ver com a história do cinema brasileiro. Eu vou entrevistar uma atriz que tem um nome marcado nessa história, né? Num lugar de destaque. Eu tô falando de Nicole Puzzi, atriz que protagonizou vários longas, um dos principais nomes da história de um gênero que por muita gente, né, por muito tempo foi ali considerado meio marginalizado, que eu tô falando das pornochanchadas. A gente vai falar de tudo isso, um gênero extremamente popular numa época em que o país estava sob o domínio da ditadura militar. Então a gente vai entender essa história. Como é assim um gênero cinematográfico que expunha tantas questões na sensualidade, cenas de sexo, tão popular no auge da ditadura militar? A gente vai entender melhor essa história com a Nicole. Querida, para começar, muito obrigado. Prazer ter você aqui batendo esse papo com a gente nessa noite. Fiquei muito feliz de você ter Amor, eu topado. que agradeço, viu? É um prazer ouvir suas entrevistas, vi com a Maria Clara Spinelli. Nossa, adorei. Ai, que bom, fico muito feliz. Nicole, para começar, a pergunta que eu estou fazendo a todos os convidados. Como é que tem sido os seus dias nessa quarentena? Olha, tranquilo, muito tranquilo, porque eu tenho assim um tipo de pensamento que às vezes difere de algumas pessoas. Eu não tenho pânico, eu não tenho nenhum problema de estar atravessando tudo isso. Eu acho que é ruim, claro que é ruim, é péssimo, claro que é péssimo, mas é natural, acontece essas coisas. Eu não tenho medo da morte. Eu já tive experiência de quase morte. Então, eu não tenho nenhum tipo de, né, não tenho tipo nenhum de medo da morte. Eu acho que a gente tem uma energia universal, uma energia espiritual. Quando essa energia acaba no corpo, eu acho que aí acabou. É o momento de você morrer, sabe? E vai chegar Mas para eu todo mundo, né? sinto, é, mas eu sinto muito tudo que está acontecendo. É muito triste. É muito triste, sabe? Tudo isso, além da violência também que está havendo. Sim. Dói muito, Quando é que né? você percebeu que a situação era de fato grave, Nicole? Porque eu faço essa pergunta porque, como tudo começou na China, muita gente ficou achando que estava distante demais, que era coisa de chinês, e não imaginava que um vírus, né, surgido lá em Wuhan pudesse chegar aqui, no Rio, aí em São Paulo, afetar nossa vida tão drasticamente. Quando é que caiu a sua ficha assim, opa, a parada é séria mesmo? Não, quando começou as primeiras notícias vindas da China, aí eu comecei a ficar preocupada porque minha filha morou na China durante, acho que cerca de um ano, mais ou menos. E ela mesma me alertou, ela falou, olha, isso vai espalhar para o mundo todo. E, infelizmente, uma boa parte das pandemias, né, tem sempre uma origem, não sei se essa realmente é da China, a gente não sabe ainda, mas infelizmente uma boa parte das pandemias tem uma origem em alimentação com animais silvestres, animais selvagens, né? E aí nós chegamos à conclusão que iria chegar em todo mundo, mas não da forma que chegou, você entendeu? Não com essa força toda, né? Não com esse Avassalador, né? não dessa forma, realmente me surpreendeu. Agora, o bacana de fazer essas lives aqui, Nicole, é que a gente, nesse momento tão difícil, tão grave, a gente está falando de assuntos variados. E eu fiquei muito feliz quando você topou, porque a gente pode falar de cinema, cinema nacional, que eu sou apaixonado por cinema nacional, e, sobretudo, falar de cinema de um período, de um gênero do cinema nacional, que por muito tempo foi muito marginalizado. A gente está falando das pornochanchadas. E você, não tem como a gente contar essa história sem falar de você, sem falar do seu protagonismo nessa história toda. Agora, pesquisando para a É, gente poder conversar, eu descobri uma história muito engraçada que diz respeito ao teu primeiro filme, o primeiro convite que você recebeu. Você até então era modelo, né? Recebeu o primeiro convite para poder participar de uma produção quando você ainda era menor de idade. E a história é muito curiosa. Eu queria que você contasse para a galera aqui. olha, é, eu era atriz já, porque eu comecei com 14 anos, né? Com 13 anos eu desfilava, com 14 anos eu ainda desfilava e participava de vários programas humorísticos e fiz a novela O Bom Baiano na Tupi, né? E aí, com 17, surgiu o Davi Cardoso para me chamar para fazer um filme. Falei, se eu gostar, né? Aí ele me contou a história do filme, eu gostei muito, muito.
E eu era bastante rebelde. Eu sabia que o cinema nacional era uma coisa maldita naquela época. Maldita, mas muito assistida, né? Aí eu resolvi fazer. E aí eu tinha 17 anos. Aí o Davi Cardoso ficou... Não sabia que eu tinha essa idade. Perguntou para mim quantos anos eu tinha. Eu falei, 18. E eu tirei em plena ditadura. Você vê como é que são as coisas, né? Em plena ditadura. Eu fui na Praça da Sé, tinha um homem-placa escrito, escrito tiramos documentos, eu já sabia. Fui lá, tirei um registro novo, né? Um registro com 18 anos. Inclusive, tem uma curiosidade que é o seguinte, como eu era apaixonada pelo George Harrison, eu coloquei o nome do meu pai, da minha mãe, né? Minha mãe é Puzzi Ferreira, o sobrenome do meu pai é Ferreira. E aí eu acrescentei Tereza Nicole Puzzi Ferreira Harrison. E consegui o registro. Você vê em plena ditadura, gente. Que loucura. Essas coisas eram assim, consegui o registro assim, tranquilamente. Fiz o filme, amei ter feito o filme e tive a oportunidade, nessa fase, de conhecer a Rua do Triunfo. E eu me apaixonei pela Rua do Triunfo. Me apaixonei pelas pessoas. Isso eu acho muito bacana, porque tem muita gente mais jovem aqui na live, meus seguidores, uma galera mais jovem, que não sabe dessa história, não conhece o que é a Boca do Lixo, o que era a Rua do Triunfo, que ambiência, que universo era esse. Eu queria que você contasse pra gente que lugar era esse, qual era o barato da Rua do Triunfo, da Boca do Lixo. Então, as pessoas... Hoje em dia, vem muitos jovens que estão fazendo TCC, e eles vêm para fazer o TCC comigo. Aí eu meio que dou uma aula, né? Mas eu faço palestras sobre o cinema nacional daquela época. E a gente, naquela época, não existia assim, não estou fazendo porno, não existia a expressão porno chanchada. Ela foi criada depois de uma maneira depreciativa para destruir um pouco o cinema nacional. Então não existia isso, a gente estava fazendo cinema nacional. Eu fiz excelentes filmes, sabe? Eu filmei até com Marcelo Mastroianni. Então, assim, eu filmei com o Zé Vilker, eu filmei com a Laura Cardoso, né? Então, assim, e ali, naquela Rua do Triunfo, a gente tinha uma irmandade, sabe? Nós éramos, assim, muito amigos, muito fiéis uns aos outros. A gente tinha, assim, uma paixão pelo cinema. E o cinema ali era feito na marra, porque nem sempre tinha dinheiro. Não era um cinema patrocinado pela Embrafilme, como tentaram colocar porno chanchado, sei lá, o Cinema Nacional da Rua do Triunfo. As pessoas tentaram colocar como se fosse uma coisa que estava ao lado da ditadura. Não, não estava. Não estava, porque nós não recebíamos dinheiro do governo. Nenhum. As produções lá... Não, nenhum. As produções... Quando eu fiz o filme com o Marcelo Mastroianni, sim. Aí a Embrafilme patrocinou. Você entendeu? Então, as grandes produções eram patrocinadas pela Embrafilme, que era o dinheiro do governo. E os filmes da Boca, né, não tinham esse tipo de patrocínio. E era aquela coisa, uma câmera na mão mesmo, e uma ideia na cabeça, e a gente ia lá e fazia. E eu amei essa parte. Outra curiosidade, Muca, é que o único prêmio Palma de Ouro, que é o único prêmio que o nosso país ganhou, o mais importante prêmio que o nosso país ganhou, foi um filme realizado lá na Boca. Você entendeu? Que foi O Pagador de Promessa, que foi uma produção muito louca do Anselmo Duarte e do pessoal que estava ali trabalhando. Foi uma produção que tinha pouco dinheiro, você entendeu? E, de repente, esse filme ganhou. O prêmio mais importante que até hoje o nosso cinema já ganhou, você entendeu? Então, assim, as pessoas se enganam demais sobre a Boca, porque as pessoas gostam de ver ao lado ruim, né, das coisas. Não sei, eu acho. Eu queria entender um pouco mais, queria que você ajudasse a gente a entender, porque o Brasil é um país muito hipócrita, né, Nicole? É o país que mais mata travestis e transexuais, mas onde os filmes mais buscados nos sites pornô, por exemplo, são filmes com travestis e transexuais. Então é um país muito doido. Ao mesmo tempo, você está falando de um gênero popularíssimo no auge da ditadura militar, né? E assim, vocês eram estrelas desses filmes. Eu estava lendo aqui para poder a gente conversar. Os filmes tinham sessões às 14h, os cinemas exibiam os filmes às 14h, às 15h, eram popularíssimos. Chegaram a impactar, inclusive, as produções norte-americanas em um determinado
período ali. A que você atribui assim, essa curiosidade, esse paradoxo de vocês fazerem tanto sucesso falando de sexo, sensualidade, sexualidade no auge da ditadura militar? Olha, eu vou te falar, vou começar por um outro lado, que é, eu, quando fazia cinema nacional, eu nunca fui reconhecida por pessoas da classe mais carente, vamos dizer assim, mais baixa, classe C e D. Eu não era reconhecida por essas pessoas, ninguém sabia quem eu era. Agora, pela classe A e B, era uma loucura. Era uma loucura. Eles sabiam toda a minha vida e que nem eu sabia como é que eles sabiam disso daí, sabe? E eu recebi muitas propostas. Recebi propostas diretas de Brasília, naquela época dos anos 70. Não, nunca aceitei, porque eu sou muito tinhosa, sabe? Eu não me vendo. Nunca me vendi. Você está falando de proposta indecente. Indecentes. Agora, as pessoas da classe mais humilde, elas não sabiam quem eu era, enquanto eu estava no cinema. Agora, quem sabia quem eu era essas pessoas. Uma vez eu me lembro que eu estava num hotel chiquérrimo lá do Guarujá. Ai, ele continua, parece que se transformou agora em Jequiti, não sei. Uhum. E tinha uma família muito rica lá, e só frequentava lá quem era top, você entendeu? Quem era classe A, né? Eu cheguei lá, estava almoçando, e de repente uma mulher levantou para ver querer dar na minha cara. O marido dela que não deixou. Mas ela ia apanhar. Eu vou te falar, ela ia apanhar. Sabe? E como na rua também. Eu morava em Perdizes, que é um bairro de uma classe legal, você entendeu? E também algumas pessoas vinham, me reconheciam, as propostas. Na época, advogado, engenheiro, médico, era só gente da classe A que entrava, ou B, que entrava para ser advogado, engenheiro, médico, né, e político. E todos esses sabiam quem eu era. Eu estudei no Objetivo. Eu tive que parar meus estudos no Objetivo. Não tinha mais paz. Porque não tinha paz. E no Objetivo, no início do Objetivo, não era igual agora, que entra muita gente. Era só elite que estudava lá. Você entendeu? Eu tive que parar. Então, eles tentam destruir a imagem do cinema nacional, dos anos 70, 80, o cinema da boca, porque era revolucionário, sabe? Se hoje em dia as pessoas falam abertamente sobre sexualidade, sobre gêneros, né? Porque a gente fez tudo isso nos nossos filmes. Claro, os homossexuais na época eram tratados de uma forma bem... de uma forma bem de caricatura, você entendeu? No cinema. Mas era isso que eles queriam. Mas, mesmo assim, eram filmes que levavam as pessoas a pensar, a ter uma cabeça mais aberta, sabe? Era uma época de tabu, de muito tabu. Então, assim... É curioso porque você superou tabus, inclusive familiares. Eu sei que a sua família sempre foi muito religiosa. E você, quando partiu para esse estrelato no cinema, você partiu exatamente falando desses tabus, né? Isso não foi um drama para você em nenhum momento? Como é que a tua família reagiu ao te ver na tela pela primeira vez, novinha, assim? Eles nunca me viram na tela. Nunca? Não. A minha mãe, ela pouco se importava. Ela não era muito religiosa, não. Meu pai já era bem religioso, fazia a campanha do quilo, sabe? Mas meu pai era muito sábio e muito amoroso. Minha mãe também. E quando contaram para ele que eu fazia cinema, ele veio ter uma conversa séria comigo. E aquilo partiu meu coração, porque eu deveria ter falado para ele antes e não deixar outra pessoa vir falar, sabe? E ele falou, quer dizer que você está fazendo isso, né, filha? Eu falei, pô. Ele falou assim, só tem uma coisa. Ele não tinha muito estudo, sabe? Aí eu pensei, ele vai me botar para fora de casa, mas... E eu ia sentir muito, porque eu amava meu pai e minha mãe. Ele falou assim, você vai quebrar a cara. E quando você quebrar a cara, você volta aqui pro seu pai, que vai ajudar você a catar os capos. Ah, que lindo. Então, embora eles fossem pessoas que... Meu pai, principalmente, foi uma pessoa com um pensamento bastante, assim... religioso, um pensamento bem padrão daquela época.
ele simplesmente assim falou isso para mim e aquilo foi muito lindo, aquilo sempre me deu força. Eu sempre pensava, se eu me der mal, o pai está aí para me ajudar, sabe? Então, mas esse lado meio desaforado que eu tenho, eu sei que eu tenho. Esse lado desaforado é muito o jeito da minha mãe. Minha mãe era uma feminista sem saber que era feminista. E você se considera feminista também hoje? Sempre fui. E por isso que eu Sempre. queria saber de você, porque assim, hoje tem um movimento muito forte no Brasil e fora do Brasil, inclusive na indústria do audiovisual, que é o Me Too, com as atrizes denunciando assédio, casos de assédio. Teve gente importante indo para a cadeia nos Estados Unidos por conta disso. E você, nesse momento, no cinema nacional, ali, em produções que te expunham um pouco mais a imagem, o corpo, a natureza dos filmes era essa. Você precisou enfrentar episódios dessa natureza, Nicole, em algum momento? Precisou botar esse lado mais espevitado para dizer, opa, peraí, comigo não? Como é que foi isso? Comigo foi muito, cara, muito Imagina. assédio, muito assédio. Era uma coisa assim de ligarem assim para minha casa e falar, olha, tá reservado um quarto no Hotel Maxud. O Hotel Maxud era o máximo na época, né? Tá reservado um quarto no Hotel Maxud para você ir lá quanto é que você quer? Eu tinha que trocar o número do meu telefone, sabe? Agora, existia muito assédio, sim. Existia, era uma coisa muito louca e hoje em dia também existe, ainda. Eu pensei que ficando velha não fosse existir, né? E não, continua. E agora o que me irrita mesmo é porque eles às vezes assediam as mocinhas mais fracas, entendeu? Mais fracas que eu digo até fisicamente, né? Isso me revolta, me enoja. Sim, Né? Eu sou feminista de defender a mulher, de fazer com que a mulher seja companheira da outra mulher, você entendeu? Esteja do lado da mulher, sabe? Então, assim, não sou extremista mesmo. Não sou daquelas que vai brigar. Não, não, não é isso. Eu sou hétero, eu tenho que dizer, eu sou hétero. Então, assim, eu gosto de um homem na minha vida, mas eu não gosto de qualquer homem na minha vida, sabe? Não é qualquer homem que eu vou falar, ai, eu estou apaixonado. Não, eu não gosto de abuso. Eu não gosto que ultrapasse os limites, nem comigo e nem com as outras pessoas. E também, uma coisa que eu detesto, a pessoa que abusa também das pessoas mais carentes, mais pobres. assim, detestável mesmo. Quer dizer, Olha, então, naquela época, Muca, só para completar, naquela época eu passei aí com pessoa, com acompanhada para qualquer reunião. Por quê? Chegava numa reunião, vamos fazer uma reunião, Nicole, olha, estou querendo, não sei o quê, vamos fazer uma reunião. Chegava lá, o cara botava o negócio fora. que isso? Isso, tinha muito. E você, se você gritasse, xingasse, era você que estava errada. Imagina, quem era atriz de cinema? Eu simplesmente olhava e falava assim, nossa, hein? Sobe ainda? Poxa, sabe? Uma vez, no, uma vez eu estava dando carona para um cara que dirigia uma revista, era diretor de redação, sei lá o que ele era lá, sei que ele era importante dentro de uma revista masculina, né? E ele estava querendo me contratar, não sei o quê, e normal. Aí ele me pediu uma carona. Eu falei, pô, mas eu tinha um fusquinha que meu pai tinha me dado, né? Eu falei, pô, tudo bem, né? Eu tinha acho que 18 anos para 19 já. Eu falei, tudo bem, né? Para onde você vai? Eu falei assim, eu falei para ele, eu estou indo para Interlagos, que eu morava lá em Interlagos. Ele falou, não, tudo bem, você me deixa no caminho. Eu falei, tem alguma coisa errada, sabe? Cara, no meio do caminho, dentro do meu carro, que meu pai tinha me dado, que eu amava demais aquele meu carro, que chamava Horácio, meu Fusca, tá? Que era verdinho. O cara me bota tudo para fora e começa a se masturbar. Aquilo foi tão chocante. Eu peguei, parei o carro ali naquela curva embaixo ali no Ibirapuera, quem conhece São Paulo, né? Parei o carro, abri a porta e empurrei ele com o pé. Deixei ele deitado lá no meio da rua. Não é assim. Não é assim que as pessoas, que o homem tem que se comportar com as mulheres, ou que tinha que se comportar. E isso foi quebrado bastante. O que eu acho lindo é que talvez os homossexuais estejam dando uma boa lição nos homens héteros de hoje em dia.
pela maneira que você se relaciona bem com o homossexual, sabe? E às vezes, então, o homem tem que mostrar esse lado feminino de empatia com a mulher, mesmo sendo hétero, por que não? Não, eu acho que independe de orientação sexual, é uma questão de educação, Sim. de civilidade. O que você está reportando tem muito a ver com um outro tema de uma outra pergunta que eu queria fazer para você, que é a Sim. objetificação da mulher, né? Quando você me diz que um cara bota o pau para fora no seu carro ou numa reunião qualquer para tentar te constranger a ter qualquer relação, está muito claro que esse cara te via como um objeto porque você era atriz dos filmes daquele gênero, né? Eu queria ouvir a sua análise, porque me parece que, embora tenha havido muitos avanços, muitos, felizmente, ainda existem muitas mulheres na indústria do entretenimento que estão nesse lugar do objeto ainda, infelizmente. Muitas não têm consciência disso, outras têm e até lucram com isso, mas ainda existe uma cultura dessa mulher objeto no Brasil, né, em 2020. Sabe o que é? É assim, a gente estava no ano de 1977 e os homens achavam-se no direito de passar a mão em qualquer mulher. E a mulher, se reclamasse, a mulher seria culpada. Vou te contar um detalhe, que pouco eu não tenho falado, não costumo falar sobre isso, mas com 14 anos, eu sempre fui assediada desde criança. Realmente eu era uma menininha muito bonitinha, sabe? Talvez tivesse uma sensualidade. Aliás, tem muita gente aqui dizendo, vou até colocar um comentário na tela, muita gente falando que você continua linda. Aqui, ó. O Pedro, por exemplo, é meu marido, está aqui rasgando cedo. O tempo não passou para Nicole. Continua linda. E muita gente mandando aqui na tela também, mensagens dizendo, nossa, o tempo não passa, ela continua uma gata. Mas, enfim, só para te dizer, você não foi uma mulher linda. Muita gente continua achando, eu concordo. Mas assim, a idade vai chegando, e é natural perder a beleza, é natural. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho bastante sorte até, porque eu vou fazer 62 anos agora, dia 17, sou taurina, sabe? E eu não tenho o menor problema com isso. Então, voltando a falar sobre o assédio, esse ano que eu te falei, 1977, os homens se achavam no direito de perseguir a mulher. E aí eu me lembrei de quando eu tinha 14 anos. Teve várias tentativas de estupro por parte de uma pessoa próxima, um conhecido da gente, que frequentava a minha casa. E ele tentou muitas vezes me estuprar mesmo. Mas eu era tão forte que eu empurrava ele. Ele chegava a me jogar, eu empurrava. Aí eu fiquei pensando, vou contar para o meu pai. Mas o meu pai gostava tanto de mim, tanto. Eu tinha 14 anos, cara. Isso foi antes do cinema. Eu comecei a fazer cinema com 17, eu tinha 14. Meu pai gostava tanto de mim que eu tinha medo do meu pai matar ele e eu não queria meu pai preso, sabe? E aí eu tinha medo também de destruir... Olha que louco, eu tinha medo de destruir a família dele, porque ninguém ia acreditar em mim. E eu ficava vendo onde é que eu era culpada. Eu falava, mas eu não tenho culpa. Eu nunca dei atenção para essa pessoa, sabe? Aí, isso aconteceu naquela época. Graças a Deus não fui estuprada, mas quase, várias vezes. E eu não tive coragem de contar para meu pai pelo amor que eu tinha por ele, e ele ia dar um jeito, ele ia acabar sendo assassino, e eu não queria meu pai assassino. E passaram-se os anos, com 50 anos, essa pessoa estava ainda envolvida, voltou a se envolver com a minha família. E aí eu contei para as pessoas um dia que essa pessoa tinha feito. Ninguém acreditou em mim. Minha filha acreditou, sabe? Eu contei, aí, não, você tem que provar. Aí eu falei, você tem que provar, gente. Será que eu tenho? Eu tô com 50 e poucos anos, tô contando uma história que aconteceu com 14. Mas por que você ficou calada? Eu falei, porque virou um trauma. Então, a mulher tem que saber se defender nesses casos, sabe? É uma coisa muito, muito pesada, muito, muito terrível que a mulher sofre no mundo de hoje e de sempre, né? Isso que você acabou de relatar é muito comum entre pessoas que passam por tentativas de violência sexual e pelas que de fato são violentadas, infelizmente, né? Porque elas, em algum momento, elas se culpam,
elas sentem desprezo por si mesmas, elas não se É, sentem acolhidas quando relatam essas histórias. Isso é muito grave, isso é uma expressão do machismo. A Verônica está escrevendo aqui, o machismo nosso de cada dia, porque a mulher que é vítima exatamente, acaba Verônica. sendo culpabilizada por uma sociedade extremamente machista. Não, cara, mas não pense que eu não fui estuprada. Eu fui. Eu fui por uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas nunca. Mas um cara importantíssimo na música popular brasileira. Está vivo. Um cara importantíssimo. Eu estava conversando com ele e, de repente, eu não tive força. Ele foi mais forte que eu. E aquilo foi horrível. Duro falar isso, né? Pietrix está falando que isso que acontecia comigo continua a acontecer em diversos lugares até hoje. A vítima não denuncia por se sentir culpada. Sim. Sim, sim. Eu acho legal. Eu acho que eu não enxergo muito bem, mesmo com óculos. Está ruim esse óculos. Mas eu acho que Pietrix me parece que a foto dele é de um homem, né? Pietrix está falando, infelizmente isso que acontece com a Nicole, que acontecia com a Nicole, continua a acontecer em diversos lugares até hoje. E a vítima não denuncia porque se sente culpada. É verdade. É Exatamente. verdade, realmente. Se eu vim parar, assim, eu estanquei qualquer contato com este cara. Qualquer contato, sabe? Porque ele vinha muito na casa da minha família, né? E, e foi horrível. Foi É. muito, muito difícil. E agora esse cantor da MPB, bastante famoso, que está vivo, eu jamais vou falar o nome dele, porque ninguém vai acreditar em mim. Até hoje, eles não vão acreditar em mim. Porque eu fazia cinema. E ele é um cantor respeitado. Sabe? Não é um sertanejo que sai aí, esse sertanejo que, tipo, vai falando besteira, né? Que bebe, não sei o que, fala besteira. Não, não. Um cara muito fino, muito culto. Então, isso pode acontecer em qualquer lugar, sabe? Eu superei esses traumas, porque eu sou desaforada. Eu falei, eu não vou ficar sofrendo porque essas coisas ruins aconteceram. Não vou sofrer. Eles não vão me destruir com essas coisas ruins. Sabe? Eu tenho consciência do que fizeram comigo. Mas eu não trago isso para minha vida, para minha cabeça, para os meus traumas. Você falou de consciência, a gente pode mudar de assunto, voltar a falar de Sim, cinema diretamente. sim, Você sempre foi uma atriz que teve muita consciência também do que estava acontecendo na sociedade brasileira. E você atuava, você estrelou muitas produções, como a gente já falou, no auge da ditadura militar. Eu queria sim. te fazer uma pergunta dividida em duas. A primeira é se a ditadura enchia muito o saco de vocês durante a produção dos filmes. E o que você sente? A outra parte da pergunta é o que você sente quando as pessoas hoje em dia pedem pedem a intervenção militar no Brasil? Sim, a ditadura encheu muito o saco, sim. Mas eu acho que é porque eles queriam ver a gente, sabe? Eu acho que eles iam lá para olhar a gente e depois, sabe? Eu acho que era isso. Né? Mas encheu muito o saco, sim. E eu lembro também que uma vez eu estava com uma amiga, a gente estava no Ibirapuera, e ela estava beijando o namorado dela. E nós fomos levadas para a cadeia. Eu não estava, eu estava conversando com um amigo meu, que era amigo do namorado dela, e eles levaram a gente para a cadeia, e foi horrível. Os meninos desceram para o pau de arara, desceram para o pau de arara. Que horror! E eles queriam que eu fizesse uma ligação para minha casa, eu falei que não tinha telefone, porque na época eles davam, você pegava no telefone, eles davam um choque. Naquele telefone era ligado e dava choque em você. Mas eu já sabia disso por causa dos meus amigos lá da Boca, assim, entendendo? E aí, eles só me soltaram porque eu falei que minha irmã morava na mesma rua do coronel Erasmo Dias, né? Erasmo Dias, né? Quando eu falei que minha irmã morava na mesma rua, eles só onde? Eu falei, Pacaembu. Quando eu falei isso, eles me soltaram. Soltaram eu e minha amiga. Quer dizer, é a força, né? É a força da ditadura. Eu fico meio pasma, que eu fico pensando que essas pessoas que estão mais ou menos na minha idade, o que eles estavam fazendo na época da ditadura? Eu não sei. Mas as pessoas têm a liberdade de fazer. Não sei, não sei. Eu acho que ditadura não. As pessoas tinham que se informar e acreditar no que está escrito. Sabe? Porque eu vi amigos morrerem. Eu vi pessoas irem para o doicode e como elas voltaram de lá, você entendeu?
É uma coisa muito triste. Muito triste. E acho que Eu aqui não entendo. No Brasil, de uma certa forma, a gente não olhou para essa situação, né, Nicole? Porque outros países da América Latina, por exemplo, a Argentina, é impensável você imaginar alguém pedir a volta da ditadura militar, né? Porque isso até hoje é muito candente na sociedade. Todo mundo sabe o horror que significou aquele período na história argentina. No Brasil, como a gente teve anistia e deixou de discutir tanto os impactos daquilo, parece que a gente colocou um tapete por cima e ninguém sabe o que está pisando hoje em dia. Então desperta até saudade do que ninguém poderia ter saudade jamais, né? Pois é saudade de um passado que muitos nem viveram, você entendeu? Saudade de um passado que nunca existiu, como eles pensam. Esse passado não existiu. Eu, eu, quando fazia o cursinho, no cursinho eu estava com os meus 17 anos, e depois eu fiz a faculdade de serviço social. Quando eu fazia o cursinho, assim, os professores falavam umas coisas que muita gente ficava meio assustado, né? Mas eles eram bastante informados. Então, a gente sabia que o Brasil estava numa dívida muito grande, a gente sabia que havia corrupção. Talvez pessoas que não frequentassem um cursinho tão bem preparado como era, talvez elas não soubessem, né? Mas às vezes fico pensando, a ditadura que eu vivi foi bem diferente da ditadura que muita gente está achando, está idealizando. Não era isso fácil, não era uma coisinha assim, sabe? Você tinha medo até de ler um jornal. Você tinha medo de tudo, tudo. Você tinha a rota pegava e matava o ladrão e a vítima. Eu passei por isso. Houve uma vez, eu fui assaltado uma vez, eles estavam levando o carro. E aí a rota passou e desconfiou. Por um lado, foi bom, porque não houve o assalto. Por outro lado, foi que eles dispararam mesmo com a gente lá atrás. Ainda bem que não pegou em ninguém, não pegou nem no pneu, mas eles dispararam. Eu estava dentro do carro. Eu e um amigo meu estávamos dentro do carro sendo levados pelos assaltantes. Sabe? Então, eu poderia ter morrido. Né? Então, assim, mas não era a minha hora. Não tinha essa energia para morrer naquele momento. Mas, quando eu era menina, lá em Porto Guaíra, lá no Paraná, em Porto Guaíra, tinha uma base militar. Eu nem sei qual que era essa base militar, nem lembro. E de vez em quando eles passavam marchando. A gente morava no porto mesmo, sabe? Eles passavam marchando em direção a Sete Quedas. Não havia ainda usina. E meu pai mandava a gente entrar na hora. Entra, não olha, não olha. Mas eu olhava pelo buraquinho, né? A gente morava em casa de madeira. Então eu olhava lá e eu via passar com um civil ali no meio da patrulha. E depois eles voltavam das Sete Quedas sem o civil. E meu pai não comentava porque não podia comentar. Então, assim, as pessoas têm que ter uma informação maior, eu acho. Tudo bem, a situação do país podia não estar boa, podia... Mas, sabe? Mas para quê? Para que você protestar, por exemplo, a favor da morte, a favor do Covid? Da tortura. Horrível, né? Horrível. Mas, ó, falando de cinema, falando desse destaque que você teve esse tempo todo na história, quantos filmes você chegou a fazer? Eu fiz menos do que eu queria. Eu fiz uns 30 filmes, porque eu parava para estudar, né? Eu estudava, eu parava de estudar, eu viajava, eu às vezes falava assim, não quero mais fazer, sabe? Eu quase me casei, né? Mas eu permanecia no cinema. Então eu Quase. fiz cerca de 30 filmes. Tem fã meu que sabe todos os meus filmes. É tão lindinho ver, você fez esse, e descreve o que eu fazia, até o nome do personagem meus fãs falam. Isso é tão bacana, isso é tão lindo, sabe? Eu adoro essas pessoas que me mantêm viva. São os fãs, são as pessoas que gostam de mim. E parece que hoje, com a proximidade da internet, parece que gostam até mais. Que antes eu apanhava, hoje não Tem apanho mais mais. Né? contato. Eu acho que talvez vocês apanhassem por conta dessa hipocrisia que a gente falou um pouquinho. Isso tem a ver com a próxima pergunta que eu quero Exato. fazer. Porque a popularidade que o cinema deu para vocês,
com toda essa popularidade, era esperado que a televisão, que é um outro veículo de massa muito forte, também capturasse vocês, né? Assim, são grandes nomes, são pessoas populares que enchem cinemas. E, no entanto, a gente percebe que muitas pessoas que participaram desse movimento, né, das pornochanchadas, desse gênero, elas acabaram meio que estigmatizadas na televisão. Eu queria a tua análise para isso. Assim, você fez algumas novelas, alguém já mandou aqui pergunta sobre Barriga de Aluguel, acho que todo mundo que é da minha geração lembra de você em Barriga de Aluguel, lindíssima, enfim. Você fez algumas novelas, mas assim, eu acho que é um consenso aqui, todo mundo que está nessa live vai concordar comigo. Você fez muito menos do que você poderia fazer na televisão, dado a história que você estabeleceu no cinema. A que leitura você faz disso tudo, Nicole? Não sei, talvez tenha sido culpa minha, talvez por morar em São Paulo, talvez porque eu fosse atriz de cinema. Sabe, eu faria. Claro, se me chamar hoje, eu saio correndo, vou a pé até o Rio de Janeiro para trabalhar, você entendeu? Mas não me chamaram. Simplesmente não chamaram, e se não me chamaram, tudo bem. Sabe, deve ter lá os seus motivos. Eu não me preocupo não, porque eu acho que a gente vive aquilo que a gente tem que viver. Hoje eu sou atriz dos Sátiros, né? Até agorinha mesmo, a gente estava numa reunião pela internet sobre a nova peça que a gente vai fazer. É uma peça que a gente vai fazer no online, né? E eu estou amando tanto participar desse momento lá no Sátiros, né? Lá no Sátiros, mas pela internet, né? Pela rede social. Eu estou gostando tanto, eu estou amando a ser uma atriz do Sátiros, porque para mim é uma coisa tão nova, tão especial, sabe? Tão diferente, tão contestadora. É como se eu tivesse... como se eu fosse fazendo tudo de novo, todas aquelas coisas que eu fazia antes. Então, assim, hoje eu apresento um programa no Canal Brasil, estou há 7 anos nesse programa. Pornolândia, eu não gosto do nome, tá? Eles sabem que eu não gosto, mas se eu contratar, eu sei. Não gosto dessa Pornolândia, né? A gente leva tanta gente bacana lá, sabe? E levamos... Nossa, é muita gente legal. Então, assim... nós temos, assim, eu tenho um trabalho que deu uma sequência. Eu não me importo com... Claro que eu gosto de aparecer, claro que eu gosto que as pessoas me reconheçam, claro, senão não seria atriz, né? Mas eu não me importo, assim, com o lado da fama. Eu tive muito medo quando eu era nova, sabe? Esse lado da fama, eu não aguentava, assim, que as pessoas... queriam, que as pessoas... parece que eu perdi um pouco a minha identidade. E eu, para ser uma pessoa, uma celebridade, vamos dizer assim, né, que eu não sou, mas para ser uma celebridade, tinha que vender um pouco a minha alma, sabe? E eu não me importo realmente com isso. Você sabe que eu não tenho eu não tenho nada assim de fotografias na minha casa. Nada. Fotografia, cartaz de filme. Não tenho, porque isso tudo... Imagina quando eu morrer, vai dar um trabalho para minha filha para pegar tudo isso, sabe? Porque, assim, eu acho bobagem você acumular as coisas. Eu hoje estou falando com você e minha casa é praticamente desabitada, que eu ia mudar, né? Mas eu acho que a gente não deve acumular as coisas. Eu vou ficar acumulando uma pessoa que sou eu, mas ao mesmo tempo a minha imagem. Aquela imagem não sou eu. Eu sou essa daqui, eu sou a pessoa que ama cachorro, você entendeu? Eu sou a pessoa que não tem problema de ir numa feira, no bairro, você entendeu? Não tem problema nenhum. De vez em quando você vai na feira, os caras gritam meu nome. Eu falo, oi, tudo bom, sabe? Eu sou uma pessoa muito simples e eu sou bastante autêntica nisso. Né? Não tenho essa... Você falou que não se importa, que o curso que a história tomou foi esse, mas muita gente aqui nos comentários escreveu que você não foi mais chamada para a TV por preconceito. É uma verdade. É uma verdade, eu também concordo. É uma verdade. É que você foi elegantérrima, Nicole. Você foi elegantérrima. Mas é isso, os caras estigmatizam. A gente sabe que é meio isso. É popular demais. O filme parecer pelado. Mas é uma cabeça muito pequena. E eu não... Sei lá. Eu vou fazer o quê?
É uma cabeça muito pequena, né? E das pessoas, porque o problema não sou eu. O problema é a cabeça da pessoa sexualmente mal resolvida. Porque se a pessoa pensa isso, é porque ela é mal resolvida sexualmente. E a minha presença dá nele algum problema, sabe? Então, quer evitar de olhar Nicole porque quer evitar a própria sexualidade. Né? Ó, pergunta da Silvia aqui, ó. Qual personagem que foi mais difícil de compor e qual que você gostou mais de fazer? Olha, foi no teatro agora. Foram 2 personagens agora no teatro, dos sátiros. Foi em Transex, né? Que eu fazia... Era muito engraçada a peça, fiz com a Márcia Daly. E era uma peça que tinha bastante personagens homossexuais, né? E isso foi muito legal. E foi também agora, principalmente agora, em Mississippi. Eu fiz um personagem baseado na vida da Ariclé Pérez, baseado não, assim, uma coisa que é inspirado, vamos dizer. Atriz né? maravilhosa, Ariclé. Maravilhosa. Um texto lindíssimo do Ivan Cabral, uma direção preciosa do Rodolfo Garcia Vasquez. E eu fiz esse personagem em Mississippi chamado Maresias. E nós nos apresentamos no Teatro Municipal. Cara, quando eu estava ali no Teatro Municipal, eu falei, da Rua do Triunfo para o Teatro Municipal. Eu falei, fantástico, maravilhoso, sabe? Então, assim... Mas na televisão eu sempre fiz mulher ruim. Então é meio que eu mesma, sabe? Mas apesar de tudo, foi um personagem do Tiago Santiago. Foi. Amor e Revolução, no SBT. SBT, não? Amor e Revolução. No SBT. Amor e Revolução. Em que eu fiz um personagem que a princípio não existia. Eu entrei assim, comecei quase como figuração. Aceitei. Falei, eu quero fazer, eu vou me transformar vou transformar esse papel. E entrei assim, eu era tratada como figuração, né? Mas o Buri, que era assim, gostava muito do meu trabalho anterior, tudo que ele já tinha visto, ele falou, não se preocupa, Nicole, eu vou te dar um close hoje. Eu falei, dá. Quando ele me deu o close, era uma cena tensa, e eu estava olhando para as crianças, quando ele me deu o close, o Tiago falou, maravilhoso, vou escrever isso daqui, você odeia essas crianças. Né? E aí o Tiago Santiago me deu essa oportunidade fantástica, que foi dar esse personagem para mim, né, em Amor e Revolução. Uma vez eu estava numa filmagem, o cara, quando me viu, um senhor lá falou assim, não aguento nem olhar para sua cara, viu? Não aguento olhar para sua cara. Eu comecei a rir, mas ele saiu de perto e foi embora. Convenceu como vilã, né? Isso é maravilhoso. Tem mais Pode falar. Pode falar. Eu sempre converso como vilã, eu sempre faço vilã. Ó, o André Araújo está te perguntando se a TV não se tornou chata. Os programas são apelativos e só tem merchan em todas as emissoras. Você vê muita TV? O que você gosta de ver na TV? Você concorda com ele? Tá chato demais? Olha, não sei, eu acho assim que muitas novelas, eu estava gostando muito dessa Amor de Mãe, muitas novelas são boas, outras são... Mas realmente tem muito merchan. Mas a televisão tem que sobreviver, né? Fazer o quê? Os atores ganham com isso, então tudo que traz uma certa remuneração para os atores, eu acho que vale a pena, porque os atores precisam, né? Dessa remuneração, se bem que na Globo, talvez nem tanto, né? Mas a televisão está meio não está inovando. Eu não gosto do lado, embora eu até assista, mas eu não gosto do lado da violência. Sabe? Esses programas violentos, apelativos, isso é meio indispensável. Podia se falar sobre a violência porque ela é uma realidade. Então eu acho que deve ser falada. Mas não devia expor tanto as pessoas. Claro. Nicole, falando de televisão, falando de merchan, eu não vou resistir, eu vou ter que te fazer uma pergunta sobre o episódio, que eu acho que você já deve até fazer ideia do que eu estou falando. Eu recebi muitos directs quando a gente anunciou que você estaria aqui na live de hoje. Amo a entrevista da Nicole com o Clodovil. Amo aquela história que aconteceu no programa do Clodovil. Nicole Puzzi, o que você acha que é superstição? Eu acho que é uma bobagem. É?
Acho. Ou superstição? Acho, e eu nem sei, eu estou caindo meio de paraquedas aqui, porque eu nem sabia que eu haveria de falar sobre esse tema e eu fui convidada para vir falar alguma coisa sobre o meu perfil, sobre o meu trabalho. Foi isso que a produção me passou. Eu tenho que ser sincera, me desculpe, Clodovil, você me conhece, você sabe que a sinceridade faz parte da minha pessoa. E eu, de repente, vou falar sobre um assunto que eu acho banal. O que, afinal, aconteceu naquele dia que você foi participar do programa do Clodovil, Nicole? Porque viralizou, você tem consciência disso, né? Aquilo bomba. Nossa, todo mundo fala. Todo mundo fala tanto sobre esse episódio, mas eu não me arrependo do que eu falei com Clodovil, não. Sabe por quê? Porque eu disse a verdade. Na verdade, foi assim. Eu e o Clodovil até tínhamos uma amizade, alguma coisa assim. A gente se conhecia, se falava, mas ele tinha um problema comigo. Porque eu fiz uma peça em 1984, foi a primeira peça do Valcir Carrasco, chamada O Terceiro Beijo, onde falava sobre um homossexual, e esse homossexual era interpretado pelo Ney Galvão, que era um estilista, na época, famosérrimo, né? Lindo, lindo, lindo. E o Ney, ele não podia assumir, você sabe, ou se você leu a respeito, não se podia assumir a homossexualidade naquela época, né? Principalmente na época de AIDS. E aí eu e o Ney falamos assim, vamos inventar, e era moda, inventar que está de caso para aparecer Ninguém encheu o saco dele. Não, e também para trazer mais público. Realmente funcionou, a peça lotada, né? Sim. Por um motivo ou outro. E eu não sei qual era o interesse ou o relacionamento do Clodovil com o Ney, mas a partir desse momento, uma foto foi publicada, o Clodovil enlouqueceu. Sabe? Aí ele sempre me chamava para fazer entrevistas, e sempre ele me dava uma indireta. Como o Ney morreu, eu não sei se ele morreu de AIDS ou não, mas surgiu esse comentário, o Clodovil um dia falou para mim assim, numa entrevista, Nicole, como é que você vive quando você não está trabalhando? O que que você faz? Eu falei, eu falei assim, eu não faço mexer. Eu tenho uma família que tem uma situação legal. Sabe? Então, mas ele queria que eu falasse outras coisas. Ele queria dar a entender outras coisas. Ele falou, mas você já namorou com pessoa que teve AIDS? Eu falei, você quer que eu faça o exame? Isso foi anterior, hein? Quer que eu faça o exame para mostrar que eu não tenho? Eu falei, o que eu acho legal em você é que você assume sua homossexualidade. E ele ficou puto, porque ele não assumia. Clodovil foi um costureiro que abriu portas para muita gente. Isso eu reconheço. Ele foi um grande costureiro, um cara que sabia trabalhar com a mídia também. Isso eu não posso falar mal. Sabe? Isso a gente tem que reconhecer. Até que nesse dia eu caí, acho que num golpe. Entendeu? Eu fui chamada, eu cheguei lá, me deixaram junto com todo mundo, não me deram um camarim. Como eu sou simples, falei, foda-se, entendeu? Nem liguei, né? Não me deram camarim. E eu tinha ido lá exatamente, a proposta era falar sobre a minha carreira, né? E eu não sabia que a Mônica Bonfilho ia estar lá. Não sabia. E aí, quando vieram me chamar, já no final do programa, quando vieram me chamar, eu falei, nossa, mas a Mônica Bonfilho vai estar aí? Aí a produção, aí eu não sei se tem a ver com o Clodovil ou não, a produção chegou para mim e falou assim, você vai conversar com ela. Eu falei, olha, desculpe, eu vim aqui para falar sobre a minha carreira. Eu falei com a produção, eu tenho um problema com a Mônica. Eu falei, eu não quero entrar, eu não quero falar sobre isso, eu não tenho religião, eu não gosto de falar sobre isso, eu não sou supersticiosa. Aí ela falou assim, entra que o Clodovil quer que você entra. Eu falei, mas eu não quero. Eu tinha pedido para ir embora várias vezes, mas eu fui ficando. Aí eu, tipo assim, eu estamos aqui com a Nicole, não sei o que, vem Nicole. Aí, cara, eu não sou... Eu tenho sangue nos olhos, entendeu? E aí eu vi que eu não queria falar sobre aquilo. Eu não queria falar sobre anjos, sabe? E aí aconteceu tudo que aconteceu. Mas eu, hoje em dia, quando eu assisto, eu dou muita risada. Porque foi muito engraçado. E o Clodovil, pela primeira e única vez, ele conseguiu ficar em segundo lugar de audiência. Né? Foi? Então, foi. Tanto é que no dia seguinte ele ficou falando mal de mim, para ver se a audiência dele voltava. Né? Ele e uma pessoa, nem sei quem era, uma menina que fazia a cozinheira
Bom, Ah, enfim, sim, ele sim, ficou eu falando lembro. Tinha uma cozinheira que ficava lá fazendo tipo fofoca, uma assim. coisa qualquer, assim. E Sim. aí e ele ficou falando muito mal de mim no dia seguinte. Aí eu nem liguei, sabe? Eu não liguei, eu poderia ter metido um processo em cima dele, e era mais um processo que ele ia levar, porque ele tinha muitos processos em cima. Tanto é que as pessoas gostavam tanto dele. Mas tudo que eu falei ali era verdade. Tudo que eu falei ali era verdade. Você me vê. Assim, eu acho que depois de tanto tempo, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou da pá virada, sabem que eu falo mesmo o que eu penso. E não nego. E não nego. Se eu falar uma mentira e a pessoa fala, você mentiu ali, eu vou falar, mentir. Sabe? Eu não nego, eu sou verdadeira. Então, assim, infelizmente, foi assim que sucedeu. Eu evitei tocar nesse assunto, sempre evitei tocar nesse assunto, porque ele morreu, não podia vir conversar comigo, não podia falar. E eu respeito a morte, eu respeito Mas os vocês, fãs. depois daquilo ali, a única curiosidade que fica... Vou dar minha opinião aqui, muita gente está comentando, vou dar minha opinião. Eu acho que você foi elegantérrima, porque se houve essa questão no bastidor, como você está dizendo, e ele ali em determinado momento ele soltou um veneno para tentar menosprezar a tua carreira. Ele Ele sempre soltava. foi bem venenoso, bem Clodovil. Quem assistia Clodovil sabe qual era o estilo. E você rebateu de pronto. A minha curiosidade é para saber assim, quando acabou aquilo ali, vocês conversaram, qual foi o clima? Porque aquilo ali parece que foi um hecatombe no estúdio na hora. Assim, né? Eu não quero falar desse assunto, eu não gosto desse tema, acho esse tema banal. E assim, como é que se leva adiante, né? Pois é, ele fez o chiquérrimo, sabe? Quis fazer o chiquérrimo para mim, eu deixei, porque assim eu penso assim, as pessoas que ficaram do lado dele, porque foi uma coisa dividida, quem ficou do lado dele, quem ficou do meu lado. As pessoas que ficaram do lado do Clodovil, porque se assemelhavam ao veneno dele. Então, as pessoas que hoje em dia falam, porque a Nicole, olha aquilo, a pessoa se assemelha ao veneno dele. Eu não fui venenosa. Eu não tentei destruir a carreira dele naquele momento. Ele tentou. E outra, ele falou mal de mim para uma porção de gente importante. Importante. Até um amigo meu, que eu tinha amizade dele desde a Rádio Excelsior, e hoje ele é global, não vou citar o nome. Para esse meu amigo, eu sei porque quem estava lá presente no dia dessa coisa, ele estava falando mal de mim para esse meu amigo. Que eu duvido que tenha acreditado nele, porque me conhecia desde a época da Rádio Excelsior. Então, assim, ele tentou, de todas as maneiras, me disseram até, mas isso eu não acredito, disseram uma porção de coisas, assim, até que houve macumba, essas coisas. Eu não ligo. Sabe? Mas então, assim, porque não foi ele que me falou, foi fofoca, né? Mas quem falou dessa casa, desse comentário, num jantar, durante na casa desse meu amigo que é global hoje em dia, quem falou isso é as pessoas de minha alta confiança. Então, eu não ligo, porque assim, eu fui perseguida por ele. Eu estou aqui, estou viva, estou feliz, estou ótima, tenho uma filha maravilhosa, tenho uma vida muito gostosa, sabe? Passou. Sabe? E virou um momento para a gente lembrar, achando graça, como diz aqui o André. Ó, a saia justa no programa do Clodovil te trouxe problemas depois, você já falou que não. Foi muito engraçado aquele momento. É isso, o que fica é isso, é a risada. Enfim, se ele teve uma intenção de fato ruim, lamentável, isso diz mais dele do que a seu respeito, tenho certeza disso. Eu acho que tudo bem, sabe? Tipo o Big Brother, brigou, acabou. Eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa, eu não guardo nada, porque isso a gente carrega com a gente. É igual você carregar o seu portfólio na cabeça, seu portfólio não, toda a sua carreira, vida passada, você carregar ali como se você fosse, como se eu fosse aquela mocinha ainda. Não sou mais aquela mocinha. Eu tô velha, você entendeu? Não sou mais. Então, para que eu vou ficar carregando todo esse passado? Gente, eu vivo no presente. Eu leio Sêneca. Então você não é uma pessoa de saudade? Não, eu tenho saudade, claro. Tenho saudade da minha mãe, do meu pai, que você não pode imaginar. Até hoje, olha, meu pai faz 37 anos que meu pai morreu. Minha mãe faz 22 anos. Eu choro de saudade deles até hoje. Choro muito de saudade do meu pai e da minha mãe. Sabe, assim...
Queria, assim, que voltasse, que eu estivesse lá no Paraná com eles, que foi muito legal a minha infância, sabe? Mas Então, eu digo assim, eles eram saudades da carreira, saudades de saudosismo. momentos profissionais. Não. Não, bem, eu vivo no presente. Eu leio muito Sêneca. Então, assim, eu acho que hoje é hoje, amanhã é uma outra história. Como é que você Tá. gostaria de ser lembrada no futuro? Você falou de passado, agora vamos falar de futuro. Ai, gente, como cada um quiser, eu não me preocupo, porque cada pessoa faz uma ideia da gente. Então, não me importa. Para encerrar, Nicole, faltou um minutinho, bem rapidinho, por favor, meu amor. Qual é a primeira coisa que você quer fazer quando a vida voltar ao normal, voltar aos eixos depois dessa quarentena? Ah, não sei. Eu quero ir lá para os Sátiros. Falar nisso, falar no Sátiro, só para dizer que nós estamos fazendo uma peça online que vai se chamar A Arte de Encarar o Medo. Tá? E que meu programa Pornolândia vai voltar talvez em setembro, outubro, por aí, tá? No Canal Brasil. Tá ótimo. Querida, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você aqui hoje. Acho que a gente aprendeu um monte de coisa, te conhecer um pouco melhor. Fiquei muito feliz com esse papo mesmo. Obrigado por ter topado.